Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um tour aqui da Quatrino Arquitetura. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha casa. Aqui é um apartamento de 130 metros, eu moro com meu marido, meus 2 filhos e a minha cachorra. E a gente quis pensar nesses espaços para que todos tivessem o seu lugar, para que cada um pudesse viver a sua individualidade. Então a gente não quis, por exemplo, integrar o terraço, a gente quis manter a estrutura oficial e original, que eram 3 suítes, e aí eu vou mostrar um pouco de todos esses espaços para vocês. Vou começar contando dessa coisa de não integrar o terraço, que eu acho que foi uma coisa que eu queria, mas no final, assim, discutindo o briefing, você sabe que cliente e marido é sempre um pouquinho mais difícil. E aí a gente chegou à conclusão aqui de que, cara, vamos fazer um espaço com cara de quintal, né? E aí ele falou que ele gostava dos caquinhos, sabe aquele piso antigo de caquinho, cara de vó? E aí eu falei, mas caquinho, não sei, acho que eu não quero trazer essa linguagem para casa tão marcante, né? E ao mesmo tempo, o que eu defini? Eu trouxe esse ladrilho para o piso, vocês vão ver que ele sobe ali na parede da churrasqueira, com esses tons que remetem um pouco àquele caquinho. Então a gente tem aqui tons terrosos e um tonzinho de bege claro, que marca toda essa estrutura e divide bem esse espaço, que é essa área conectada com o externo. A gente tem bastante planta, ele gosta de cuidar das plantas. A gente tem aqui essa chaise, que é onde eu pulo com os meus filhos, com o meu cachorro, eu gosto de ficar aqui nessa área. E a gente tem a churrasqueira, que era um ponto importante pra gente, assim, putz, quando for fazer churrasco, eu sou chatinha com isso, virginiana, não quero cheiro dentro de casa. Então a gente consegue fechar todas essas portas aqui e estancar bem o que é o externo e o interno. E o legal dessa estrutura das portas é que são 4 folhas e cada duas abrem para os lados diferentes. Então essa integração, ela também acontece com muita facilidade. Se eu estou recebendo aqui gente, a gente vira essa poltrona para lá. Aqui tem um banco que conversa ali também, então ao mesmo tempo que é um espaço segregado, ele é um espaço que favorece essa integração, que é uma coisa bem positiva. Essa ilha, ela apoia aqui o lado da nossa churrasqueira, que agora vocês estão conseguindo ver. E aí surgiu uma ideia, até o meu marido, ele é músico, mas ele é também engenheiro, é advogado, e ele é muito criativo e gosta de design, então ele trouxe boas ideias aqui para nossa casa. Uma delas é essa, a gente tem uma ilha fixa, mas a gente tem aqui uma peça em U que trabalha embaixo da ilha que eu posso puxar e virar ela. Eu vou fazer isso aqui para vocês verem como facilita e ajuda a movimentar esse espaço e acomodar melhor quando a gente está fazendo churrasco, né? Então, eu consigo puxar essa peça, eu consigo virar ela. E aí, ó, eu tenho outras banquetas lá na cozinha que podem vir para cá. E aí, quando a gente está aqui dando churrasquinho, a gente senta e fica sempre muito agradável. Quando eu optei por subir esse ladrilho nessa parede para criar essa brincadeira aqui, né, subindo, ficou muito a dúvida de não fazer essas laterais, porque eu ia morrer com esse ladrilho de topo aqui, não ia ficar um acabamento legal. E aí na época eu optei por fazer essas 2 faces do fundo e deixar essas laterais sem revestimento, que foi péssimo, porque toda vez que a gente ia lavar aqui a grelha, ou usar essa bancada, a gente batia nas paredes. Então, assim, pintei 495 vezes ao longo desses 2 anos e meio. Daí agora, esse final de ano, eu fiz algumas alterações aqui de coisas que eu achava que precisavam ser resolvidas. E eu coloquei esse frontão aqui, que vai até a altura dessa primeira prateleira. E aí ele protege bem. Eu sei que ele diminui um pouco esse espaço, mas pelo menos eu vou ter uma área
bem acabada, né? Sem batidas, sem sujeira, e eu achei que resolveu bem isso. E uma coisa que é a vida real, que eu quis mostrar para vocês, é que assim, tem criança em casa, tem brinquedo espalhado também. Então, a Malu ganhou esse carro aqui, esse Fusca 1976, e a gente deixa ele aqui estacionado quando não tá rolando churrasco. Bom, essa sala a gente posicionou aqui o jantar, porque ele está super integrado com a área do gourmet e com a cozinha, que é aqui, do meu lado direito. E aí eu queria uma mesa generosa, e essa mesa eu troquei ela recentemente. Eu tinha uma mesa com 4 pés, e de alguma forma me incomodava essa coisa de não ter essa liberdade, né? E esse tampo, que é um tampo mais arredondado nas bordas, ele garante também que a minha filhinha não vai bater a cabeça na quina. Então é uma mesa linda, o nome dela é Maria, da Alessandra Delgado, que é uma grande parceira nossa também. E eu achei que ela ficou perfeita aqui, porque a base de cimento se conecta com o piso, é quase como que esse tampo estivesse voando. Temos 6 cadeiras aqui, e eu gosto dessa coisa de ter mais liberdade aqui entre esses espaços, entre as cadeiras, né? Normalmente a gente coloca 3 e 3. Eu prefiro ter 2 nas laterais e uma em cada ponta, porque eu acho que o espaço fica mais fluido. E para cá, num primeiro momento, o normal seria ter um buffet, né? Que acomoda aqui eu tenho jogo americano, aqui eu tenho coisas para servir, mas eu quis desenhar uma peça que também pudesse acomodar os nossos livros, as nossas obras, os nossos objetos, as nossas plantas. Então essa foi uma estante que eu desenhei quando eu me mudei para cá, e ela inclusive foi o ponto de partida para uma linha que está sendo desenvolvida. Eu acabei de lançar um aparador que tem essa linguagem exatamente, com puxador aplicado, portas em muxarabi e tampo de pedra. Então, ela, assim, essa estante chama Calu, que é o Caê e Malu, que foram as peças-chave, né? A chegada da Malu foi o impulso para a gente mudar de casa, porque a gente precisava de um espaço maior, por isso que eu coloquei esse nome. E ela não é uma estante só de prateleiras, eu acho que ela é muito dinâmica, né? Essa coisa de parecer bandejas fixadas por uma estrutura vertical. Eu gosto muito dessa coisa dos livros estarem dentro de uma bandeja e não só numa prateleira. É uma peça que eu gosto muito e vocês vão ver em outras casas também em breve. Eu não contei para vocês que, assim, a gente colocou abaixo esse apartamento. Foram 3 meses de obra, mas foi uma obra de verdade, assim. Aqui tinha um piso de travertino, tinha canjiquinha nas paredes, assim, era uma coisa que eu realmente não podia manter, porque é totalmente diferente da linguagem que eu gosto, de uma arquitetura um pouco mais acolhedora. E meu marido me provocou muito nesse lugar de, precisa ser um apartamento que tem cor, né? Precisa imprimir a sua linguagem aqui, como você faz em todos os apartamentos. Então, o que eu aproveitei? Aqui nessa entrada, a gente tem 4 portas. Porta de entrada, cozinha, lavabo e a porta que vai para a área íntima. E aí eu aproveitei e rebaixei esse forro aqui para criar um caminho, né? Marcar esse caminho e ao mesmo tempo poder brincar com essas portas. Então, logo que a gente se mudou, quem já me segue há algum tempo e viu esse apartamento quando eu postei lá atrás, viu que aqui a gente tinha uma caixa com 3 azuis. E aí a gente foi trazendo uma volumetria, além das cores, a gente foi marcando isso com uma volumetria diferente. Faz uns 20 dias que eu mudei isso, a gente quis clarear um pouquinho. Então eu mexi na cor desse pórtico e eu mexi nesse fundo, trazendo esse tom mais de café com leite e esse tomzinho aqui que é mais de calma, assim, que é um tom, é a paleta da Souvenir que chama Respirar. É isso, a gente precisava respirar, dar uma acalmada, então eu resolvi clarear essa área. Todo mundo me pergunta do ar-condicionado. Você pinta o ar-condicionado? Como é que você faz isso? A gente normalmente envelopa
essas máquinas, e aí a gente consegue passar o tom certinho da cor para a pessoa que faz, e ele devolve alguns tons com as cores da Pantone, e aí a gente consegue bater exatamente. Então, hoje ele tá azul porque essa parede aqui nesse trecho era exatamente azul. E aí, como eu mudei agora, eu tô ainda pensando se eu vou deixar ele assim ou se eu vou envelopar ele nesse tom de bege também. Me falem aí nos comentários o que vocês acham que eu devo fazer. Bom, e essa aqui é a nossa sala de estar, é nossa sala de TV ao mesmo tempo. Então, como eu tenho uma criança pequena, tenho um cachorro que cresceu mais do que a gente imaginou que ele pudesse crescer, eu também não coloquei muita coisa, assim. Eu não tenho uma mesa de centro com muitos objetos. Aqui a gente tem esse rack bem horizontalizado, que eu fechei essas portas recentemente, ele era todo vazadinho e isso é uma coisa que para mim funciona melhor fechado. E a gente gosta de ter espaço, assim, né? Para Malu poder brincar aqui, esse puff ele acomoda aqui quando a gente quer colocar os pés. Essa poltrona é uma poltrona muito leve do Paulo Mendes da Rocha, que eu adoro. E a gente vai brincando também. Eu gosto de montar o layout à medida que eu for receber. Sabe, hoje eu vou receber muita gente. Eu pego aquela poltrona ali, coloco aqui, eu trago uma mesa lateral. Os meus móveis, eles são bem itinerantes aqui em casa e eu gosto de ter essa flexibilidade. O sofá, a gente desenhou, eu quis fazer essas costas aqui em couro e, ao mesmo tempo, o assento e as almofadas, eu quis trazer num tecido mais gostosinho, assim. É um tecido que parece um moletom aqui nesse trecho cinza, porque eu particularmente não gosto do toque do sofá em couro para o dia a dia. E como eu só tenho esse sofá, era importante que ele fosse bem confortável para a gente poder, enfim, aproveitar aqui a nossa sala. Aqui no rack, a gente criou essa iluminação, que é um LED que fica bem ali no fundo da peça, e eu não dava nada por ela, gente. Olha, é a iluminação que eu mais gosto e a que eu mais uso aqui. Quando a gente está em casa, vocês percebem que eu não gosto de fazer muito spot no teto, eu furo pouco, assim, eu gosto de trabalhar com iluminação em sanca, iluminação em pórtico, iluminação na marcenaria. Então aqui eu deixei esse ponto no fundo e é o que eu acendo normalmente quando eu chego em casa. Vou falar um pouquinho sobre a produção, assim, de forma geral aqui em casa. Eu não gosto de muita coisa, assim, mas a gente tenta deixar impresso, assim, muito a nossa personalidade na casa. E quando as pessoas vêm aqui, falam assim, nossa, você tem tantos objetos que falam sobre vocês, né? Então, assim, esse quadro é um quadro que o meu tio artista plástico, que é o Zé Neto, pintou, e ele deu pra gente há muito tempo. Então, eu já quis até mudar ele de lugar, levar ele para outro ambiente, mas o Cris não deixa, porque ele gosta muito, e ele está sempre presente na nossa sala. E aqui nessa estante, vocês vão ver que tem esse quadro aqui, que foi a Virgínia que pintou pra gente, Virgínia Vilela, que somos nós três aqui na pandemia. A Malu ainda não existia, a gente ficou morando na praia por uns 6 meses, eu acho, e ela pintou isso, e é uma memória que a gente tem, é um quadro que eu gosto muito também. E aí tem a nossa vitrola aqui, que foi um presente do Dindo da Malu, que também fala muito sobre nós, a gente gosta muito de música, então vocês vão ver que tem música aparecendo pela casa toda. E os livros, né, e as plantas, que como eu falei, o Cris está gostando muito de cuidar, de mexer, então elas estão muito vívidas aqui em casa. Esse aqui é o lavabo, eu fiz uma grande caixa colorida, esse aqui é o Rena da Souvenir. E eu adoro essa coisa de quando você abre uma porta numa cor e você vê a outra. Eu acho essa brincadeira muito legal. Então é isso, eu entrei com o mesmo piso da sala, que eu até nem falei qual é. Aqui a gente tem o 1x1, que é o City, da Portinari. E a gente entra com o piso e faz paredes e teto nessa cor, no Rena. E aí toda a cuba, o vaso, eu trago nesse tom de cinza. Então a ideia era ter o mais minimalista possível. E aí a gente desenha, ó, essa bancada que tem uma mesa para receber a torneira. Todas as louças e metais aqui de casa são da Roca.
E a Roca tem essas cores diferentes de louça, o cinza, o off-white, vocês vão ver que faz bastante diferença quando a gente escolhe esses tons para a bacia nos ambientes. E aí, ó, isso aqui é uma prateleira que eu fixei na parede, e aí eu consigo ter sabonete aqui, álcool, uma produçãozinha, mas poucos elementos. E o espelho, nesse formato orgânico, com a iluminação, eu acho que ele entra para trazer um destaquezinho no ambiente. Uma curiosidade que eu acho que é legal e funciona, ó, quando eu tenho teto colorido, eu tento pintar. Aqui eu tenho um VentoKit, que é essa máquina que leva o ar para a tomada de ar externo. E eu pintei aqui a luminária e o VentoKit na mesma cor. Bom, essa é a minha cozinha. É uma cozinha com bastante marcenaria, família grande, a gente precisa ter espaço de armazenamento. E aí a gente faz essa brincadeira nesse tom avermelhado, que é o Marsala, o MDF Marsala da Guararapes, aonde eu crio essa caixa aqui, que tem uma moldura que arremata no piso, e isso eu acho interessante, mas ao mesmo tempo eu acho que pode dar probleminha quando você tem criança em casa. A Malu já caiu umas 2 vezes aqui, ó, a isso de rasgar a cara nessa área, então eu preciso contar isso. Mas ficou interessante enquanto desenho e tem que se tomar esse cuidado, tá? Tudo acontece recuado a essa caixa e outra prumada de armário, onde a gente abraça aqui a geladeira, fica faceado a esse pórtico nesse tom. Então, desse lado, a gente cria esse nicho em pedra, que é a área que a gente mais usa aqui na cozinha. A gente tem air fryer, usa todo dia, torradeira usa todo dia, aqui o filtro das crianças, micro-ondas, então a gente chama isso aqui de nicho de periféricos. A gente faz isso sempre, os clientes pedem e é uma coisa muito funcional. Aqui a gente tem os armários que acomodam talheres, paneleiro, e aqui a nossa fruteira, que também é fixada, né? Ela me fugiu a palavra aqui, embutida na marcenaria. Desse outro lado, a gente tem um funcional de fogão, forno, máquina de lavar louça e a nossa bancada aqui posicionada na janela. Quem nunca, né? Lavando aqui, ó, olhando o externo, viajando para longe. Então eu quis posicionar a bancada aqui nesse lugar. Aqui a gente tem a porta de serviço, então a gente acessa por aqui essa área de serviço. E quando eu vim ver esse apartamento, a gente tinha uma bancada que era um L aqui. Isso foi uma das discussões que eu tive com meu marido, porque ele achava que esse L tinha que ser mantido. E aí falei, vai ficar muito ruim essa circulação e ia me impedir, na verdade, de vir com esse armário tão próximo aqui dessa porta de entrada. Então, aqui eu ganhei essa batalha e aí a gente fez uma bancada reta, tá? Acima aqui da bancada, eu criei essas prateleiras aqui, a gente chama de aéreo. São prateleiras para acomodar a plantinha, objetos aqui de decoração e, ao mesmo tempo, a gente acomoda a coifa, né? O duto da coifa fica embutido aqui nessa área, ele passa por dentro da prateleira. E toda essa sanca que a gente revestiu nesse ladrilho, ela foi pensada na dimensão certinha para que a gente não tivesse corte nessa peça do ladrilho, que eu já vou aproveitar nesse momento e dizer que foi um ladrilho que euzinha desenhei. Eu desenhei para ladrilar, ele chama alfinete, tem essa brincadeira aqui de ter linhas e pontos. É uma peça que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, obviamente. Eu fui muito provocada ao longo da minha carreira a começar a desenhar coisas e por muito tempo eu não tive tempo e não consegui me dedicar, e é uma coisa que eu tenho me dedicado bastante. Eu desenho, hoje eu tenho tapete assinado, eu tenho as minhas peças de móveis, e tenho os ladrilhos, tenho esse, tenho alguns outros, e eu fico muito feliz de poder ter isso na minha própria casa. Uma outra coisa que eu vou falar agora que me ocorreu é que essa é a primeira casa que eu tive a oportunidade de fazer do zero, de fazer do jeito que eu queria, né? As coisas foram acontecendo ao longo dos anos com muito trabalho, com muito empenho, nada caiu do céu para nós aqui. E aqui a gente pôde escolher tudo, assim, e é muito significativo esse apartamento pra gente.
E aqui desse lado, onde a gente tem essa bancada de apoio, eu tenho 2 banquetas, deixamos a máquina de café. Aqui fica normalmente, eu deixo um vaso, a gente deixa aqui remédios, copos do dia a dia. E mesmo não estando tão perfeito, mesmo não tendo só as cerâmicas lindas e maravilhosas aqui nessa área envidraçada, eu acho que funciona muito pra gente. Eu queria trazer essa leveza, né? Eu acho que a gente tem que raciocinar um pouco no nosso dia a dia de que a vida é real. Isso aqui, esses ímãs de geladeira, fiz questão de não tirar. Aqui tem desenhos do Caetano, eu tenho ímãs de viagens que a gente fez. É esteticamente impecável? Olha esse desenho aqui. Você acha que eu vou tirar esse desenho da geladeira? Esse foi um desenho que meu filho fez. Ele tem a cachorra, tem a bebê que tinha recém-nascido, nós dois, a nossa ajudante que está com a gente há 1 milhão de anos e a gente ama muito, e ele. É um desenho que não vai sair. Então, assim, ter aqui uma farmacinha e xícaras de todas as cores não me impede de ter um armário com porta de vidro. É isso que eu gostaria de falar para vocês. E aqui eu tenho as minhas cerâmicas mais legais, das taças, e ele funciona muito bem, tem bastante armazenamento. Quando eu mudei para cá, uma coisa como eu tinha muito armário, eu me empolguei nessa coisa de mesa posta, então é uma coisa que eu curto muito, comprar cerâmica, comprar pratos, comprar talheres. Agora, nessa fase, eu tenho recebido e eu gosto de receber bem, com uma louça bonita, mais estética, e essa cozinha me ajuda a acomodar tudo isso muito bem. Bom, essa é a área de serviço. Eu revesti todas as paredes também nesse formato de tijolinho, só que esse mais com cara de metrô, então é o Metro White. Quero contar para vocês uma coisa que eu fiz aqui que não deu certo. Essa bancada é uma bancadona. A gente tem aqui uma bancada bem profunda, ela tem 80 de profundidade e ela tem 1,5 m de altura. Por quê? As máquinas que eu tenho aqui, lavadora e secadora, são muito grandes. A secadora tem 17 quilos e a lavadora 15 quilos. A gente resolveu colocar essas máquinas em função do tamanho da família, criança chegando, a gente sabia que ia precisar. Mas, ao mesmo tempo, como foi uma obra muito corrida, e eu mesma toquei essa obra, porque eu não quis tirar ninguém do escritório para resolver nada aqui, eu cometi alguns erros, e esse erro aqui foi não ter criado um dente nessa área para fazer essa área do tanque na altura padrão, que não pode passar de 94, assim, na minha opinião. E aí a minha funcionária, a minha ajudante que trabalha aqui há muitos anos, que é super pequenininha, ela fica muito alto para ela, assim. Então, de vez em quando a gente coloca um banquinho aqui, mas fica essa dica para ter esse tipo de atenção, porque as máquinas, às vezes, elas são muito altas. E aí é necessário que a gente crie esse dente, tá? Essas 2 portas aqui, elas são ventiladas, porque eu tenho ponto de gás aqui dentro. E uma coisa que a gente fez recentemente, que foi ideia do Cris, foi criar essa bandeja aqui, ó, com rodízio, na altura exata desse espaço que a gente tinha do armário até o piso, para deixar os sapatos quando a gente chega da rua. Então, foi uma coisa que funcionou super bem aqui. E a gente está gostando muito de ter essa função. Ganchos, eu acho que são sempre funcionais para você chegar, pendurar alguma coisa. E aqui a gente optou por esse varal, que é um varal que tem manivela e você consegue deixar numa altura confortável para colocar roupa, tirar roupa. Então, ele funciona super bem aqui e a gente colocou 2, porque, como eu já falei, a família é grande. Essa é a entrada do meu quarto. Aqui a gente entra pelo closet, então eu tenho um armário dos 2 lados aqui. E eu quis trabalhar com uma superfície bem clara. Foi um dos desejos aqui nossos também, que o quarto fosse mais clarinho, com mais conforto visual, sem muitos elementos também. E aí eu só brinco com esse puxador, que é o puxador Sotile, que ele tem um detalhe que fixa na folha da porta, e aí de forma frontal ele só aparece bem delicadinho,
uma estruturinha metálica preta. E aí ele marca, ele traz um ritmo para as portas, mas ao mesmo tempo é algo bem limpo. E aqui atrás de mim um espelhão de corpo inteiro, esse perfil que ilumina bem esse espaço, e esse piso de madeira já veio no apartamento e foi uma das únicas coisas que a gente preservou. A gente não quis, obviamente, tirar o piso de madeira, mesmo ele tendo essa paginação diagonal, que era uma paginação que eu não escolheria, mas eu achei que enfim, não cabia tirar um piso de madeira desse para colocar um outro piso de madeira, e pelo timing e por tudo, a gente só lixou, fez a resina de novo e manteve ele. Aqui é a área da nossa cama, então a gente tem uma cama queen. Os espaços laterais ficaram muito bons para uma mesinha de cabeceira aqui que tem 60 de largura. Essa mesinha de cabeceira também é da Alessandra Delgado. Ela tem um desenho que eu gosto muito pessoalmente, então ela é super delicada, tem 2 gavetas para cada um. E esses pezinhos, que são pezinhos metálicos, nesse tomzinho mais claro, percebe que a gente pintou todas as paredes aqui no papel picado, que é um tom mais neutro, e ele acomoda perfeito com o tom do MDF Areia da Guararapes. Então é quase como se essas coisas todas que acontecem aqui tivessem mimetizadas. Essa cabeceira, a gente fez ela um pouco mais alta para receber essa cabeceira estofada orgânica, que acho que é o único ponto de cor que a gente tem no quarto, é essa cabeceira estofada. E, enfim, é um ambiente que eu gosto muito. E a gente foi trabalhando essa iluminação de novo para que a gente pudesse ter opções de cenas. Então eu posso acender só aqui a cabeceira, eu posso acender só essa arandela se eu estiver lendo aqui. É uma arandela que faz todo o 360 aqui, então eu consigo definir bem onde vai estar esse foco de luz. Eu posso acender só o cortineiro e só esse ponto central que a gente trabalhou com esse plafond, que é um plafond diferente, que tem essa bandeja, joga a luz para cima. Então eu acho que tomar partido da iluminação para também ter esse conforto, essa sensação de acolhimento, é uma coisa que eu faço muito e que eu repeti aqui em casa. À frente da cama, a gente tem esse móvel que é um móvel mais estreito. Ele tem palhinha na frente, porque eu tenho sapatos aqui nele, então é legal que a palhinha permite essa ventilação, né, quando a gente vai usar para sapateira ou para determinados fins. Televisão e uma prateleirinha também, algo só para apoiar um objeto de decoração, uma plantinha. E a gente tem esse terracinho aqui. E aí no terracinho a gente tem as plantinhas, tem um altarzinho ali fora. E é um ambiente muito gostoso, a gente gosta muito de ficar aqui. Essa coisa do quarto também, né, de escolher a roupa de cama, eu gosto de trabalhar com tons mais claros na roupa de cama. Eu adoro o linho para roupa de cama de quarto, mesmo que ele tenha essa sensação de amassadinho, eu acho que você chega aqui, você tem vontade de deitar. Muitos travesseiros, a gente trabalha com bastante travesseiros aqui em casa. E é isso aí, esse é o nosso quarto. Esse é o nosso banheiro. Era um banheiro que tinha uma banheira, então você tinha que tomar banho subindo na banheira, e isso eu acho muito ruim, então a gente tirou. A gente fez os revestimentos dos 3 banheiros da casa iguais, então a gente tem um piso que é o Portland no formato 90 por 90, e todas as paredes a gente usou esse revestimento tijolinho brilhante branco. A marcenaria é uma marcenaria atemporal, a gente usou aqui o frejó da Guararapes, e a espelheira também que tem nos 3 banheiros, só tem uma bordinha aqui lateral no mesmo frejó e espelho, e toda essa área aqui é uma área útil para que a gente possa acomodar todos os nossos creminhos, perfuminhos e etc. As bancadas a gente usou, as bancadas e o nicho, a gente usou esse granito, que é um granito cinza. Ele parece um quartzo, mas ele é um granito, então pode acontecer pequenas manchas, a gente está sempre tomando cuidado para que não fique muita água empoçada, porque ele absorve, por ser uma pedra porosa, mas ele não é muito pigmentado. Vocês vão ver de pertinho que ele tem uma leve textura, mas ele fica com esse aspecto bem limpo. Então a gente traz ele para as bancadas. Vocês percebem que a bancada, ela é instalada
um pouquinho abaixo da instalação de altura padrão. A gente costuma colocar entre 85 e 90, a depender da estatura do morador. Aqui eu coloquei ela a 80, porque eu tenho essa cuba, que é uma cuba de apoio, que tem 7 centímetros de altura, e aí em cima aqui da bancada a gente fica com uma altura bem confortável pra gente. Uma outra coisa que eu fiz foi escolher aqui tanto a louça, a cuba e o vaso sanitário nesse tom de off-white, eles não são brancos. Então eles contribuem aqui para essa estética que eu queria, de cores neutras, mas ao mesmo tempo que saltasse aos olhos quando as pessoas chegassem no espaço. Os metais de parede, eles vêm para ajudar também a gente nessa questão da profundidade da bancada. Se eu tenho metal de apoio, eu preciso contar ou com a mesa na cuba, ou eu preciso deixar um espaço atrás da bancada e isso tudo seria projetado para frente. Então a gente optou por colocar todos os misturadores de parede e aí a gente ganhou esse espaço aqui, que poderia ter avançado um pouco mais nessa circulação de um banheiro que é um banheiro com box generoso, é um banheiro que acomoda bem, mas é também um banheiro compacto. Uma outra coisa que eu fiz nos 3 banheiros foi brincar com o box de alumínio, marcando essa geometria no vidro. Né? Normalmente os box que têm essa característica são box de serralheria. Aqui não, a gente manteve o alumínio e o que a gente faz é colar essa tirinha do alumínio no próprio vidro. E aí ele consegue trazer essa linguagem, essa marcação e fica um box diferente do usual, que normalmente é mais limpo. Não tem certo e errado, é que aqui eu tinha elementos muito neutros, ambiente bem claro, e aí eu quis trazer essa marcação, essa personalidade para todos os boxes da casa. Então a gente fez essa brincadeira e ele está intacto aqui, 2 anos e meio, coladinho, sem nenhum problema, funciona muito bem. Esse é o quarto da Malu, é um quarto que já sofreu bastante transformação, porque, enfim, era um berço, né? Um berço que ficava aqui, tinha mobile, outras funções, e hoje ela já vai fazer 2 anos e meio, e na verdade ela já tem 2 anos e meio. Durante esses 2 anos e meio, muita coisa aconteceu, né? Dentre elas, eu amamentei 2 anos e 2 meses, então quando a gente amamenta por um longo período, as madrugadas são muito complicadas. Então eu passei aqui um período tentando entender o que era melhor para ela e para mim, porque bem ou mal eu acabo dormindo ainda hoje parte da noite aqui nesse quarto. E aí me provocando muito nesse lugar e buscando camas no mercado que fizessem essa função, eu senti que tinha um hiato aí, que cabia um desenho autoral aqui para o quarto da minha filha, que eu fiz junto com a Taipa, que é uma marcenaria que atende a gente, eles têm um braço lá de design, e aí sentei com o Henrique, conversando com ele, e a Em Casa produziu essa cama que vocês estão vendo aqui, que é uma cama que vira uma cama de viúva, mas quando tá fechada, é um sofazinho que tem 75 centímetros de profundidade. Então, um espaço como esse, que é um espaço relativamente compacto, pequeno, ter uma cama de viúva 100% do tempo aberta aqui inviabiliza colocar brinquedos, inviabiliza que a criança use esse espaço, inviabiliza o dia a dia. Então eu vou mostrar para vocês como ela fica aberta. E foi muito bacana poder, né, ter essa opção de fazer algo tão personalizado aqui e com certeza vai servir para você que está assistindo a gente ou para alguém que precisa ter uma cama grande no momento, mas ao mesmo tempo poder recolher no dia a dia. Vou mostrar. E aí uma coisa que as pessoas me perguntam aqui é: pô, você não escolheu uma paleta de cor para um quartinho de bebê?
né? E eu não queria que fosse um quartinho de bebê com tons pastel, ou que fosse... Então, o que eu fiz? A gente traz esse tom pro teto, que é o tamarindo, que é um tom terroso, e combina ele com esse MDF aqui, que é um MDF azulzinho, que tem um toque... É azul astral. Ele tem um toque super suave, parece uma laca. E aí, claro, tem elementos aqui, como o papel, como a produção que a gente traz, como a palha aqui no armário, que traz esse tom mais lúdico, algo infantil. Mas eu acho que é um quarto muito atemporal. E outra coisa que eu quero dizer é, Van, você enjoou desse teto nessa cor? Não é um tom que vai enjoar, gente? Pra mim, isso aqui, ó, é pro resto da vida. Não enjoa, a gente tá super feliz aqui no quarto e, enfim, recomendo essa ousadia. A gente não precisa fazer sempre o mais do mesmo, a gente pode, enfim, dar asas à imaginação. Como eu comentei com vocês, a escolha dos revestimentos dos banheiros são os mesmos, iguais. Acessórios, metais de parede, espelheira, tom do gabinete, revestimento de parede, o box. O que muda aqui é a louça. Então, para eles eu escolhi essa louça, que é uma louça redonda, e ela tem essa borda bem fininha e delicada. São as peças que eu adoro da Roca. E eu tenho nos 2 banheiros das crianças. Eu acho que fica mais infantil, talvez, mais lúdico, ter esse formato do que aquele formato que eu coloquei na minha peça, que é um formato, enfim, mais adulto. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui no quarto do Caetano é: não façam uma cama suspensa. Porque assim, gente, olha só, para eu arrumar a cama, eu tenho que entrar aqui. E a criança arruma a cama? Não. E aí é isso, fica essa bagunça. Ele me pediu isso quando a gente se mudou. Eu penso que sonho de filho a gente só realiza, mas 2 anos e meio depois, ele já tá cansado de subir. E agora, nos próximos meses, a gente já vai entrar numa reforma nesse quarto. Então, o que a gente fez aqui? Cama suspensa. Perdoem a bagunça, a virginiana está sofrida, mas eu quis mostrar a vida real. E aqui a gente liberou toda essa área, esse espaço, para ele poder estudar, poder produzir as músicas dele, porque ele é um menino com essa veia, desde que nasceu, e a gente incentiva, o pai vai dando as coisas, os recursos, e os amigos, os discos. Agora ele faz aula de piano. Então, isso tudo aqui é o mundo dele. Então, essa bancada ajuda, auxilia. E esse lado, a gente tem o armário dele, que é nesse MDF, que é o cinza sagrado, com o mesmo puxador do meu, que é o Sotile, que fica bem delicadinho. E ele tem 3 portas aqui de armário. Embaixo da cama, eu também fiz esse sofá, que é um sofá que vira uma cama auxiliar, já que se vem amiguinho aqui, é legal que a gente possa abrir e eles possam, enfim, estar juntos. Mas, como eu disse para vocês, tudo isso está com os dias contados e a gente deve fazer um novo quarto e pensar numa nova forma de acomodar todos esses equipamentos. E eu volto aqui para mostrar para vocês como é que a gente fechou essa novela. Já está precisando de que a gente resolva outras necessidades. Bom, chegamos ao fim de mais um tour. Muito feliz de apresentar agora a minha casa para vocês, espero que tenham gostado. Deixe seu comentário, curta nosso vídeo, compartilhe, inscreva no nosso canal. E é isso, toda semana vai ter novidade aqui, a gente está muito animado com a repercussão dos nossos vídeos e 2026 vai ser massa.